Fala galera, Anime na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje, tá? Muitas pessoas estavam me pedindo, me perguntando, cadê o vídeo do Shadow Chaser? Cadê o vídeo? Tá aqui, tá? Demorei um pouquinho mais, obviamente. Primeiro eu tava cobrindo a camada ali de bioquímico, né? Tava trazendo 2 vídeos e tudo mais. E quem acompanha o canal sabe que na semana passada não tava muito legal da voz, agora eu tô melhor, tava meio gripado. Então, hoje eu estou trazendo o vídeo do Shadow Chaser e dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. Neste mesmo vídeo eu vou abordar as duas builds, tá? Então minha intenção é falar da build PvE e a build PvP. Vou correr um pouquinho para não ficar um vídeo tão longo. Vamos ver se eu consigo ali alguma coisa na casa de 15 minutos para cada build. E é isso. Vou tentar, tá? Vou tentar, prometo. Às vezes eu acabo me empolgando, mas vamos ver se eu consigo seguir essa meta aí de 15 minutinhos para cada. Bom, mas vamos lá, sem delongas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força. Estamos quase chegando em 6.500 inscritos, isso é muito importante para mim. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu esse mês passado, quem continua acompanhando o canal. Vocês são muito importantes para que eu continue trazendo vídeo toda semana. Bom, então vamos lá. Já de cara eu já vou falar um negócio aqui. Essa classe aqui, tá? É meio polêmico que eu vou falar, mas ela precisa urgentemente ser nerfada. Tanto no PvE quanto no PVP. Legal, a galera quis dar uma melhorada no Stalker, que estava meio morto, mas eles melhoraram demais, entendeu? Demais mesmo. Ah, Anime, você tá falando que o Stalker é mais forte que o Bioquímico? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas talvez seja. Bom, lá no final do vídeo vai ter minhas considerações finais. E aí a gente troca uma ideia, bate esse papo. Não vamos perder tempo não, porque senão eu já vou acabar me estendendo demais aqui. Bom, vamos lá, de cara, deixei não, né? Essa conta aqui, agradecer ao Hashira que me prestou a conta, jogador aqui, um dos líderes da guilda aqui, e estamos com uma conta bem legal, tá? 657 de power, é uma conta bem avançada no jogo, que joga desde o começo do servidor, tá com uma progressão boa, tá muito forte, tá? Então, é uma coisa bem real, ok? Então, muito obrigado por ter contribuído com o vídeo. E vamos lá, eu deixei 2 presets aqui preparados, né? Então a gente está usando os próprios os defaults aqui. A gente tem 2 builds, a de máscara e a que o pessoal chama de Lurker, né? Que essa aqui é a Shadow Lurker. Bom, deixa eu ver, vamos começar a falar de qual? Vamos falar... Vamos falar da primeira, porque a primeira... Ixi, estou no cooldown. Que a primeira, ela é a minha sugestão ali PvE mesmo, entendeu? Ela é usada para PvE, vocês vão entender. E a outra aqui, que a gente vai usar ela no PvP. Bom, deixa eu ver... esse aqui é legal. Enquanto está no cooldown, vou mostrar como é que está aqui, ó. Os status, ok? Força, age e luck para essa build. As skills, tá? Mas isso aqui eu vou passar quando a gente entrar no centro de treinamento, para não ficar difícil ficar separado em abas ali. Os equipamentos, ok? Aqui tem um 7 Valk, então... não gostei muito desse negócio aqui não. Vou passar do jeito que eu mostro normalmente, melhor. Vamos switchar aqui para build e já deixei preparada a conta com algumas foods. Então aqui eu estou usando a food de força e luck, estou usando essa aqui para recuperar HP, estou usando a poção da concentração pela Aspid, estou usando aqui a food de crit damage, melee damage, ok? E vamos pular direto para o centro de treinamento, porque lá é suficiente para eu mostrar para vocês tudo relacionado a build, encantos e tudo mais. Aqui no dummy, para a gente manter a consistência, eu não vou preparar o dummy nem mexer em cartas de forma que dê mais dano nem nada. Apesar daqui ele vai estar extraindo... Tá, vamos lá então. Vamos fazer melhor.
vou deixar PVPzinho aqui. Essas são as cartas. Então são cartas focadas para o PVP. Na carta, para as duas builds, a gente vai estar usando uma Hydra e uma Skeleton, ok? Que vai mudar possivelmente encanto e tudo. A gente vai passar por isso. Não vou mudar aqui nada de neutro, vai continuar o básico, tá? Do dummy. A única coisa que eu vou mudar é desativar aqui status anormais, porque isso aqui atrapalha muito, principalmente se pega um pós, enfim, qualquer status anormal que cause dano no dummy vai estragar qualquer referência de teste, porque vai subir muito o DPS por segundo, então não vale a pena. Fica a dica para qualquer teste que você for fazer, desative isso, ok? Bom, vamos lá. Essa build aqui, como que é a sugestão de atributos? Full força, full age, que sobrou em luck. Vai sobrar uns pontinhos aqui, você pode distribuir aqui em hit, enfim, onde você achar melhor, talvez dex para aumentar mais a sua velocidade, porque a dex dá um pouquinho de velocidade, se eu não estou enganado. Deixa eu ver, melee, aqui ó, ele dá um pouco de áspide, pouquinho, mas dá. Então, se você quiser pegar essa sobra e jogar em dex, fica a seu critério, ok? Passamos pelos atributos aqui, vamos passar pelo Nexus. Estou usando aqui o Nexus, um Nexus de Shadow, só tem esse aqui, tá? Ele tá com essas 5 skills. Diria que a core, as skills core seriam essas aqui, ó. Você precisa focar, então, essa. Essa aqui é boa, mas é mais core ali pro PVP, né? São, quando você está invisível, você vai pegar uma reduçãozinha a mais, ok? Tô com o core aqui totalmente focado PVP, tá? Então, caso vocês queiram comparar dano, lembrem disso. Repara que as Type E estão bem interessantes aqui, ó. Ignore, Physical Death tem que ter Ignore. Se você tem que escolher, tá? No seu Nexus Type E, para PVP, que você não pode ignorar se você for classe física. Seu Ignore, seu PVP Damage Bônus. Os outros dois, se vier coisa boa, melhor. Esse aqui tá muito bom, sem dúvida, tá excelente esse aqui. Agora, esse aqui não está tão bom. Por quê? Porque a gente tem um PV. Mas PV vai usar no PV? Entendo, mas assim, a gente usa só uma Type E, então tenta incrementar no PVP. Aqui funciona, vai funcionar legal para o PVP, mas poderia ter um plus, né? Igual aqui que tem um crit damage, um melee. Difícil conseguir 4 linhas muito boas. Essa aqui tá legal, mas repara que não está sendo ignorado o Ignore Death e nem o PVP. Isso tem que ter, beleza? Lembra disso. Bom, de Nexus, o que eu tinha para falar é isso. Esse vai ser o Nexus para as duas builds, tá? Então não volto aqui nesse Nexus, mas... Bom, Nebula. Obviamente, o Nebula aqui focado no negócio de máscara, né? Esqueci o nome desse aqui. No preset. Tá desse jeito aqui o Nebula, ok? Então, vou passar se vocês quiserem copiar. Sintam-se livres. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Nebula, Nexus. Montaria. Montaria aqui ainda tá meio básico. Então, a gente está aqui com 14 aqui. 4, 4, 4. O que eu focaria? Focaria esse aqui. Por quê? Porque ele vai dar ignore. Tem uns afixos legais, né? Então, eu tô subindo esse aqui na minha conta, mas aí isso é muito individual de conta a conta, tá? Mas subiria esse aqui sem dúvida pelo ataque flat, pelo physical damage, pelo ignore. Esse aqui mais para frente vai dar ignore também. Deixa eu ver se dá para dar um... aqui tá no breakout, então não vai dar para mostrar. Subiria esse aqui também pela PDF, MDF, sem dúvida. Diria que o caminho low spender seria balancear esses dois aqui
e avançar um pouquinho com esses aqui. Esse aqui um pouquinho mais para PVP, né? Esse aqui é mais focado em PVP World e tudo mais. Se você não é PVP, não faz muito sentido você olhar para este carinha ali. Bom, falamos aqui Sigil. Sigil tá legal. Temos uma Impale 2 aqui já ativada, muito forte. A gente tem a Soul Mark, que é muito boa para PV. A gente tem a Choice level 2, ideal. A Choice ia casar muito bem, tá, nessa build, por quê? Porque ela no Tier 4, isso para PvE, né, galera? Vamos lembrar disso aqui. Vai de Choice pro PvP, porque você tem que se garantir muito para você ir de Choice PvP, porque você tem chance de perder HP. Isso pode ser prejudicial. Mas pro PvE ela é muito boa, tá? Exceto para farm, se você for grindar, você remove a Choice ali. Pro resto é excelente para caçar MVP, você perder HP e combar com uma Sorri ou com esse pet novo, o Vampiro, né? Funciona muito bem porque você força a perder vida e você tem ali uma forma de se curar. Isso aí vai incrementar o seu ponto de cura na hora do MVP e consequentemente você vai pontuar muito mais que outras PTs. Além disso, ele tem um trade-off aqui muito bom no level 4, né? Então são 40% de chance de aumentar 25% do seu dano, tá? Vai reduzir o global cooldown, aqui nessa build é muito importante isso, aumentar a Aspid e a parte ruim da Choice é que ela tem 15% de chance de sacrificar 7% do seu HP, ok? Ou te dar algum debuff, nesse caso aqui de Move Speed, tá? Além disso, na linha, no level 4, ela tem um negócio muito legal, que é esse aqui, ó. Cada 10 pontos de Luck, você reduz a chance de sacrificar o seu HP em 0.5. Então, isso aqui é muito interessante, porque conforme a quantidade de Luck que você tem, você vai diminuir aqui a punição. Então, vai ficar muito de boa de usar, beleza? Muito interessante. Temos aqui também a Starfall desde sempre aqui nos acompanhando. Aqui tem uma Primal, isso aqui é muito, a sigil ativável vai depender muito do seu core, do seu time, do que você for fazer. Às vezes vale a pena colocar uma Oblivion aqui, se tiver um mob vindo muito forte para te matar. Se vocês não estiverem dando conta, vocês podem jogar a Oblivion, segurar. Então é muito situacional. Essa aqui já existia, né? Então é a sigil que já existia aqui do Backstab, ainda não chegou nem a sigil nem de Bioquímico, nem a de Shadow Chaser. Espero que para o futuro chegue. Espero não, vai chegar com certeza, porque todas as outras classes receberam, mas como essas duas são mais recentes e a gente sabe que está vindo um balanceamento para todas as classes, inclusive Bio e Shadow Chaser, diria que daqui uns 2 meses, talvez 3, acredito que isso chegue. E imagino que também deva vir juntos as sigils, ok? Então vai ser muito interessante, esse balanceamento é muito importante para a manutenção do jogo, para a gente ter uma maior variedade de classes. Infelizmente, atualmente você só vai ver ali Biomago e Shadow Chaser no rank mais alto. Tem uns heróis ali que ainda joga de RK e de outras classes, mas a maior parte vai ser isso. Beleza? Mas sigilzinha é essa aqui. Não vou me alongar tanto. Sigil, Nexus, Nebula. Passamos pelas penas. Estamos aqui. Essas peninhas aqui. Uma build de farm aqui. Focado mais PVM aqui. Beleza. Vamos com a peninha desse jeito. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Deixa eu ver se não esqueci de nada. Eu vou passar pela estátua aqui só para vocês verem como que tá? Para vocês usarem de referência. Mas é isso aqui. E agora vamos falar de equipamentos. Eu não vou ficar tão focado em gacha, porque isso aqui depende muito do que você tem na sua conta. Depende muito do momento individual de cada um. Depende do foco, se é PVP, se é PVE. Então é tudo isso, mas o que eu estou usando aqui para esse teste são estes gachas, ok? Vou mostrando aqui para vocês. Temos várias opções de roupa e de tudo mais.
Esse aqui é muito pessoal, então não faz sentido. Está com um refino bom, tá? A conta tá muito bom mesmo, inclusive. A gente já tem aqui quase o set todo 18. A gente já tem os gachas 15, subindo alguns já para o 16. Então, logo mais essa conta aqui bate full 18 e libera as relíquias da guilda. Muito bom, tá? Tá sendo feito um serviço muito bem, uma progressão muito boa aqui. Encantamento nas armas aqui, não pode esquecer de ter Ignore, Physical Death, muito importante. E minha sugestão é que você também tenha PVP bônus e que você foque PVP. Mas se você não quiser focar PVP, temos aqui um PVE também que é possível. Do restante, redução, Def, PDF, redução de PVP. Aqui a gente consegue pegar PDF, MDF, Move Speed e reduções percent, que são bem interessantes. Essa conta, infelizmente, essa classe, infelizmente não, tá? Não vou ser hipócrita. Felizmente essa classe não usa escudo, porque Deus me livre, né? Tá maluco? Imagina essa classe que já mata pra caramba ainda usar escudo. Não faz o menor sentido. Mas vamos lá, deixa eu deixar meus comentários pessoais à parte. Armadura, mesma coisa, focaria PVP, sem dúvida. PVE se vier, ok. Physical Def, se tiver MDF também alta, vale a pena. Você não pode negligenciar sua Physical Def, sua MDF. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso e o quanto isso é importante, tá? Então não, eu sou DPS, foca também MDF e PDF, porque isso vai fazer toda a diferença, beleza? O que eu estou usando aqui no PVE? De build. Essa arma aqui, ó, é a arma bem forte dele, essa Obsidian Crossbow Blade, tá? Temos algumas outras opções aqui, mas a que performa melhor mesmo, até o momento aqui nos testes que eu fiz, nos vídeos que eu vi de outras pessoas, é a Obsidian também. Eu vi vídeos lá no Global, perguntei para o pessoal do Global também, o pessoal tá usando esse aqui. De armadura, a Sprint, nossa, e aqui, meu Deus do céu, é por conta do Global Cooldown, tá, galera? Eu fico louco quando eu vejo esse Sprint, porque não tem nada a ver com a classe. É uma armadura totalmente mágica e não gosto muito não. Mas esse Global Cooldown menos 15% faz toda a diferença na hora do DPS final, entendeu? Então, é isso. Teria como melhorar? Teria, lógico que teria. A gente tem armaduras melhores, tá? Mas o Global Cooldown ali, no resultado final, ele performa melhor. Então, se para o futuro vocês conseguirem resolver o problema do Global Cooldown, vocês podem ir para uma armadura que dá melee damage, physical damage e tudo mais, tá? A gente tem o Tyr, que é uma boa opção, a gente tem o Charleston, talvez o Master of Magic, que depende muito da conta, né? Porque aqui depende de SP. Mas façam seus testes para o PVE aqui nessa conta. Essa aqui está performando melhor unicamente, exclusivamente aqui por conta desse Global Cooldown, beleza? Então, de 7 é isso. Não tem mais tanto segredo. Já estou usando cartas de PVP, então vou passar só as cartinhas do acessório. Uma Orc Archer a Ether, uma Greatest General a Ether também. Tá? Essa aqui está bem legal, bem bonita, 7% de físico ataque. Estamos usando também duas Olbaro, tá? Illusion. E é isso. De resto, são cartas para PVP. Beleza? Encantamento, estava me esquecendo. Os encantamentos, crítico na arma, crítico nos acessórios. Ok? O restante aqui é PVE ou PVP, né? Então vai depender muito para onde você está indo. Como eu estou num preset de PVE, para que você vai ver aqui uns encantos de PVE. Mas na arma aqui, crítico, tá? Anima, eu tenho muito crítico, percente absurdo. Tem alguma outra coisa que a gente pode testar? Faz um teste com melee, dá uma testada, mas só se você tiver muito crit percent, tá? Essa conta aqui, ela ainda está performando bem no crítico e tem que subir ainda um pouco mais, inclusive, mas lógico que quando a gente pega buffs e tudo mais, dá uma melhorada. De skill, primeira job, tá dessa forma. Opa!
Segunda job está assim. Transclasse está assim. Terceira job está assim. Repara que a gente não tem aqui o technique, tá? Então, igual no bioquímico, ou você vai para este caminho aqui seguindo com Deadly Infect, ou você vai pelo caminho daqui de aprender as skills de MVP e Soul Capturing. A gente vai passar por isso aqui. São essas duas aqui. Por quê? Porque o pré-requisito é você não ter aprendido essa skill. Então não tem como você caminhar nas duas builds, tá bom? Achei legal, essa é uma abordagem nova que eles estão trazendo. Então, ó, ficou faltando essas aqui de baixo. Então, as skills são essas. Esqueci de mostrar aqui o manual. Vamos aqui. O manual está deste jeito. O alto aqui está deste jeito. O que mais a gente pode falar aqui? A gente consegue colocar elemento, tá? Exceto em skills que são forçadas de alguma coisa. Acho que nessa build aqui, tranquilão. Mas na outra build, onde tem algumas skills de MVP, algumas skills têm elemento forçado, tá? Então preste atenção nisso, mas aqui é fácil de testar e de corrigir. Bom, vamos bater aqui, deixar bater um minutinho. Um minutinho não, 30 segundos. Repara que eu estou batendo de longe, tá? Mas a gente tem uma opção de bater de perto. Inclusive, nos meus testes, me pareceu que bater de perto estava causando mais dano, tá? Usando esta versão aqui do Crossbow lá. Então, façam seus testes individuais. Deixa eu botar uma IG, senão eu vou morrer, que eu estou usando a Choice. Mas aqui, 40 segundos, estamos com média de 200M aqui de DPS. Deixa eu confirmar que o Dami está com imunidade. Então, assim, 200M de DPS sem ter buildado para dar mais dano é muito alto esse dano, galera. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão, porque senão eu vou ficar louco. Desabilitar essa vibração. Ave Maria. Eu dei uma resetada aqui no meu client, mas esqueci de configurar. Beleza, agora tá bem melhor. Eu tava para dar um treco aqui. Mas a gente tem essas duas versões, tá? Façam seus testes individuais, vejam o que vocês acham que performa melhor. Acho que para o PvE a gente consegue usar tranquilamente aquela outra ali, ó, que é mais milizona, beleza? O que a gente tem que ver aqui? Tá pegando os 500 de áspide, falamos de encantamento, falamos de skill, de atributo, acho que de tudo. A única coisa que eu não passei foi a sigil. Sigil não, a Verus. Sorte que eu lembrei. Bom, temos uma mana Length Reversal, que faz total sentido usar, principalmente se você está ali batendo próximo, porque quanto mais próximo do alvo, mais você vai incrementar o seu dano. A gente tem aqui essa Shadow Clove. Isso aqui é secundária, tá? Não vai ajudar, mas de leve. A Holy Light, com certeza eu diria que ela é uma das cores. Uma das cores, inclusive, para quase todas as classes, terceira classe, tá? Ela dá um shield, ela aumenta o seu dano quando você está com esse shield ativo. Se o shield cai, você reduz o seu dano por algum tempo. Então, isso te ajuda a bater mais, isso te ajuda a tancar mais, isso te ajuda a sair mais, e a cada 15 segundos isso aqui é renovado. Então, se cair, seus 10% de dano vai voltar. Isso aqui é muito boa. Mana Length Reversal é muito boa. Temos essa Malice, que já é uma da classe, tá? Então, repara que aqui a gente tem chance de infligir alguns status: Poison, Stun, Darkness, Silence, Root, né, que seria esse Immobilization, Curse, e dependendo da arma que você estiver usando aqui, do tipo, né, que estiver ativo, vai aumentar a chance mais ou menos.
Temos mais algumas que a gente poderia usar. Repara que eu bati 200 M por segundo numa deixa eu até confirmar se eu estava na tabzinha de dano por segundo mesmo. Então a gente chegou em 200 ali, M por segundo, sem estar usando a Core Overload, tá? Sem dúvida a gente tem que ter uma Core Overload aqui. Diria que para as duas builds aqui, ó, para as duas builds mesmo, tá? A gente vai falar da outra daqui a pouco. Mas olha só, Core Overload aqui tem que ter. Essa aqui ainda não conseguiu, mas logo mais o Hashira vai conseguir, tenho certeza. Temos essa Huff aqui também, Off-Rogue, que é legal, vai aumentar o tempo dos slimes, beleza? E é isso, dessa build aqui é isso. Deixa eu ver, eu passei o Nebula, eu mostrei que estava ativo aqui, mas aqui está ativo as 4, tá? Até o level 80. A tradução aqui não deu muito certo no meu reset, aparentemente. Mas tudo bem, vou ter que dar um reset de novo no meu cliente. Mas dano excelente, tá? Dessa build. Muito dano mesmo. Isso aqui para fazer NT é, sem sacanagem, é assustadora a velocidade que essa classe faz a NT do 11 ao 15 rápido. Ainda não temos a Hell, mas quando chegar a Hell, se os bonecos estiverem já com 160 de Pain Res, vai ser tranquilão de fazer, tá? Tranquilão mesmo. Vai ter uma ou outra ali que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas no geral não vai ser difícil de chegar no modo Hell e fazer. Pelo menos até o 18 vai ser bem rápido. Talvez tenha um pouco de dificuldade ali no 19. O 20, se você passar 19, você faz o 20 suave. Eu diria que o 20 é mais difícil que o 19. MVP, muito dano, tá? Vamos ver? Vamos ver aqui então quem é que tá dando mais dano aqui em MVP. Nem sei, né? Não sei quem é que tá caçando agora, mas vamos descobrir. Dano causado, aqui ó, kill. Esse cara aqui é da guilda aqui, inclusive. Eu acho que é. Acho que é o kill da guilda. Max DPS. Bastante competição aqui. Tinha pelo menos 3 PTs lutando ali ativamente, 4. Então, dano causado muito alto. Vamos ver aqui o topo do... E aí eu não vou nem olhar no meu local, tá? Em relação a... Não, vamos falar... Vamos passar aqui, ó. Top 1, Shadow. Top 2, Shadow. Se a gente entrar aqui também no Valhalla... tinha que fazer essa animaçãozinha, né? E a gente dá uma olhada aqui, Shadow, Mago e Bill. Foi mais ou menos o que eu falei, né? A gente clicar aqui na boba também, Shadow, Shadow, Bill, Shadow. Basicamente é isso. Graças a Deus que está vindo o balanceamento para todas as classes, porque eu gosto de ver o jogo com várias classes e todo mundo, cada um jogando com a classe que gosta, né? E não só com meta. Bom, vamos pular para a build de PVP. Essa primeira foi uma comp PVM. Eu vou fazer uma pausa muito rápida. Enquanto isso eu vou trazer para vocês a propaganda do Epic Gallery, tá? Tomar uma água. Já venho e a gente volta com a build de PVE. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a Epic Gallery. A Epic Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origin. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o Epic Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origin para você poder utilizar a Store da Epic Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela Epic Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei
E quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso, no preço final da coisa, sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Vamos logo e já me desculpe que a última coisa que eu falei antes de pausar foi que a gente voltava com a build PVE. Menti para vocês, a PVE a gente já passou, é a PVP, beleza? Então vamos aqui, já vou mudar aqui para a build de PVP. Algumas coisas já devem ter mudado aqui, então para que as penas mudaram, estamos usando um preset aqui de 15 LDs e a gente vai falar um pouco dessa build lá dentro do centro de treinamento. E vamos nessa. O cliente melhorou bastante esse load depois que eu dei um reset nele, viu? Mas acho que ainda dá para dar uma melhorada. No dummy, mesma coisa. Vou só desativar a imunidade. Não vou mexer em cartas, tá? Como eu tinha prometido para vocês. Vamos manter as cartas iguais. Dummy igual também. As foods estão as mesmas, tá? Anime, você usaria essa food aqui para o PVP? Para o PVP, não. Eu usaria essa aqui. Por quê? Pelo dano? Não tanto. Essa aqui não. Eu usaria a de 3 estrelas. Essa aqui é de 2 estrelas. Usaria principalmente porque eu ganho dano e ganho redução humanoide. Então é bem interessante. A de melee eu gosto, mas eu usaria sem dúvida essa aqui, PVP. Tá? Então, de mudança basicamente é isso. E para o PVP, não esqueçam de comprar também aquela food que é um barrilzinho que dá PVP damage também. Muito, muito interessante, PVP Point. O PVP funciona legal. E vamos lá. Atributos desse jeito aqui, força, age, luck. Aí aqui você pode dar uma balanceada. A luck, a age, você tem que dar uma calculada, ver o quanto que vai ser efetivo. Tá? Essa aqui é talvez colocar um pouquinho de VIT. Tá? Aí vai ser muito de conta para conta, ok? Muito mesmo. Tá? Mas eu aumentaria um pouquinho essa VIT aqui para o PVP. Inclusive, eu acho que... Não, é aquela ali mesmo. E fiz besteira. Vamos esperar voltar. Enquanto volta, vamos passando nas outras coisas. Nebula, tá? Para que eu não me esqueça, tá ativado aqui o outro Nebula, né? O de Lucker. Temos aqui este preset aqui, lembrando que isso aqui é uma build de PVP, então tá buildado um pouquinho mais de redução. Anime, o que você faria a mais aqui? Neste meta atual, eu diminuiria essa redução de RK, tá? Manteria essas duas aqui, Mago e SC, aumentaria a redução em bioquímicos. Essa de arqueiro aqui eu também eliminaria, pegava essa diferença. O que eu faria com essa diferença? Eu tentaria ativar essa aqui é interessante, tá? Ela vai ter 35% de chance de causar 25% a mais de dano. Acho interessante para quem é DPS. E basicamente é isso. Vamos lá. Eu faria alguns ajustes aqui também na camada elemental, mas depois eu trago um vídeo só explicando para você aprender a buildar o Nebula sem ficar dependendo de sugestões de vídeos que vocês vão vendo, beleza? Isso aqui é uma sugestão. Eu falei como é que eu faria a minha modificação, mas depois eu vou trazer um vídeo completinho para o Nebula só para você entender o que é que você está fazendo ali e tudo mais. É mais importante você saber o que você está fazendo
Porque você sabendo isso, você sabe o que você precisa. Porque ninguém melhor do que você para saber a dor que você está tendo no jogo. Eu estou sendo espancado por RK no meu servidor. E aí o anime está aqui falando para tirar redução de RK. Não faz o menor sentido. Então, por isso que eu estou falando. Vou trazer um vídeo separado só sobre Nebula. Eu sei que é um conteúdo que já saiu tem quase 2 meses, mas eu vejo muita gente buildando errado Nebula. E o que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para outro. São servidores diferentes, às vezes o meta muda, depende muito de contra quem você está jogando, entendeu? Então, o importante é vocês entenderem o que cada coisa do Nebula faz, e é isso que a gente vai passar, beleza? Prometo que eu trago esse vídeo para vocês nas próximas 2 semanas, porque eu tô com um roadmapzinho aqui de algumas coisas importantes para trazer antes de começar a trazer vídeos das novas classes que já devem estar chegando. Então vou tentar correr com esse vídeo também para vocês, prometo. Bom, mas o Nebula aqui é este por enquanto. Opa, esqueci de passar aqui nas skillzinhas, vamos lá. Tá liberado aqui os 80 pontos também, né? Porque é a mesma conta. Isso aqui, ó, ela tem vários buffs das MVPs skills, né? Que é o grande foco. Temos uma tradução errada aqui, muito bom. E é isso de Nebula. Vamos passar no Nexus. Nexus não mudou, porque a gente já estava usando o Nexus de Shadow buildado para PVP. Então, no máximo que daria para fazer era na build anterior a gente ter jogado umas pedrinhas de PVE. Sugiro inclusive que vocês façam igual tá aqui. Repara, a PVE está bem baixo, porque o foco está principalmente no PVP. Quando topar de PVP, você vai para de PVE e topa ela. Bom, deixa eu ver o que mais. Montaria não mudou, sigil aí mudou um pouco, né? Porque aqui já é uma visão PVP. Infelizmente, como eu falei, essa sigil aqui serve para muita coisa, mas é o que a gente tem da classe. Vamos torcer para que no futuro venha a sigil da terceira classe. Temos aqui a composição com 2 floatings, uma shift breakout, essa aqui dá redução, essa aqui dá redução, essa aqui dá redução, uma Impale 2, muito boa, né? Impalezinho 2, eu colocaria, tá? Eu como DPS, se eu tivesse uma Impale 2 no meu boneco, eu já estaria usando, sem dúvida. Mesmo sacrificando ali 200, 300 de PVP Reduce, eu daria um jeito de compensar esse PVP em outro local, ok? Um Oblivion, sem sombra de dúvida, PVP é isso, é o melhor que está tendo e está ficando cada vez mais fácil, porque toda vez que eles estão trazendo essa emoji machine, eles dão muito tiro. E esses tiros, apesar de eu não ter conseguido, eu consegui uma hoje, tá? Não vou ser hipócrita. De 350 tiros, eu consegui uma box de sigil vermelho. Porém, qual que é o meu ponto aqui? Eu consegui umas 20, 25 boxes de fragmento, tá? E beleza, eu gastei um pouquinho a mais para dar esses 350 tiros, mas ali no free to play daria uns 200 tiros tranquilamente. Nisso aqui você já ia acumular fragmentos. Direcione esses seus fragmentos para você conseguir pegar um Oblivion. Se não for nessa, na próxima, vai guardando os fragmentos, porque uma Oblivion no PVP faz muita diferença. Ela é level 1 mesmo, ela vai dar Deep Frozen, né? Então vai congelar, um congelamento que não é removível por 3 segundos. Isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Não esqueçam disso. O que mais? Aqui a gente com certeza mudaria de patch, né? Acho que sorrir não faria tanto sentido. Então, PVP Gênesis, Nemesis, Juan, e eu trocaria essa sorrir aqui por um F-Lord. Esses 4 pets aí para mim é o top do top que a gente está tendo atualmente pro PVP. E eu acho que pelo resto da vida, véio. Eu pelo menos se eu topasse um desses pets eu usaria pelo resto da vida. Bom, falamos aqui, montaria a mesma coisa, tá? Não tá diferente do que eu mostrei para vocês. Pena mudou um pouco. Repara que aqui a gente está na composição de 2 LDs, então seriam 2 Light Dark aqui, uma Light aqui. Então são 15 LDs, é o que a gente chama de 15. Por que 15, anime? Porque são 2 nas de defesa, uma na de ataque. Se a composição aqui
é muito usada ali pelos low, mid e até alguns high spenders, tá? Por quê? Para a gente conseguir aumentar o nosso Ignore Def. Não sei se eu fiz um vídeo só sobre isso, mas sem Ignore Def atualmente DPS está sofrendo demais, tá? Demais mesmo. Então aqui a gente está com 5.400 de Ignore, tá muito alto, tá muito bom esse Ignore, tá? Então a gente está no meta onde low spender bem buildado de Priest pega ali 13, 14k de defesa. Então lógico que tem todo um cálculo envolvendo sua def pura. Depois eu vejo. Eu tô trabalhando uma calculadorinha disso aí, mas vamos ver. Isso aí é coisa do futuro, não vou prometer nada. Por enquanto eu uso para uso individual. Temos aqui também nesse cálculo entre esse equipamento PDF. Então são vários cálculos, beleza? Que envolvem para chegar na sua defesa crua versus o Ignore. O ponto é, você é DPS, você precisa de Ignore. Se é DPS físico, você precisa de Ignore físico. Se é DPS mágico, você precisa de Ignore mágico. Antes que eu me esqueça, deixa eu voltar aqui a build de atributo, né? Então essa é a build de atributo, beleza? Passamos por quase tudo. De Verus tá a mesma coisa ainda. O que eu mudaria aqui? Com certeza eu tentaria encaixar uma core. Eu acredito inclusive que é o que o Hashira tá tentando fazer. A core 10 está difícil, viu? Um amigo meu resetou muito e não veio a core 10 também. A Blood Rift para PVP, ela é muito boa. Ela é boa para todos os cenários, na real. Ela vai aumentar 15% o dano para todos os inimigos que tiverem com 75% a mais de HP. Então, geralmente, já no primeiro hit, você começa batendo mais no inimigo. Muito interessante. Isso aqui, mais secundária, mas essa aqui muito boa. Essa aqui muito boa. Essa aqui eu colocaria como core. Essa aqui também muito boa, tá? Como core, deixaria como core também, com certeza. Bom, Verus está desse jeito. Passamos por atributos, encantamentos. Não mudou, tá? Crítico, crítico, crítico. O que mudou aqui é que a gente virou já para um pouco de redução e um pouco de defesa e PVP point, com certeza. Isso total sentido. Estamos num gear PVP. Falamos de atributos e agora a gente vai passar pelas skills. Essas aqui são as skills da primeira classe, segunda classe, transclasse, terceira classe, beleza? Repara como eu falei, ó, ativamos essa aqui, então a gente está seguindo essa árvore de skills, a gente não consegue usar as skills aqui de baixo relacionadas à máscara, ok? Então, o que é o roubado disso aqui? É que se Soul Capture, você consegue aprender habilidades de MVP, tá? Então a gente tem aqui algumas skills que já foram salvas pelo Hashira. Eu vou fazer uma pequena troca, trocar esta aqui por esta aqui. E basicamente você pode ter uma skill de dano ativa, uma skill de dano ali alto, que ela vai trigar automaticamente, e uma skill de buff, né? Então, um debuff ou um buff. No caso aqui, isso aqui é um buff. Bom, temos várias opções. Anime, como é que eu faço para pegar essas skills? Você vem aqui, ó, muda aqui para MVP e usa a skill. Usa o Learning. Tá? Você usa aqui o Soul Capture e vai pegando as skills e aí você vai incrementando a sua lista de skills aqui capturadas, beleza? Isso aqui é tranquilão, não tem muito segredo. Deixa eu passar também pelo preset manual, tá desse jeito. O preset automático está deste jeito aqui, ok? E deixa eu ver o que mais. Tá. Aqui eu vou falar de duas skills, tá? Olha só. Salvou. Para salvar isso aqui eu preciso. Acho que eu preciso ter a tinta. Não sei se eu tenho. Acho que agora foi, hein? Agora foi, beleza. Estou com o Meteoro Assalto.
Esse meteoro assalto aqui não é o meteoro normal que a gente está acostumado, é o meteoro de MVP. Então é uma área gigante, olha aqui, 9 metros em área, muito forte. Este aqui, ele também, ó, repara que esse aqui vai castar Shadow, um dano Shadow, esse aqui um dano Shadow. Atualmente é muito difícil reduzir danos, não é muito difícil, né? Mas a pessoa tem que abrir mão de alguma coisa, então ela tem que colocar uma Bathory para usar esse dano Shadow. Eu lembrei de um negócio que eu esqueci de falar para vocês. Isto aqui, ó. Para a gente usar as skills de MVP, a gente tem que usar essa latinha aqui. Então, onde que você obtém isso aqui? Você compra por diamante, tá? Ou você dropa isso aqui de MVP. Matando MVP você vai dropar também. Então, isso aqui dura 5 horas. Então, dá tempo suficiente para usar uma por dia e caçar MVP, fazer tudo que tem que ser feito. Beleza? E é isso. Eu diria que nessa parte aqui não tem muito segredo não. Deixa eu só ligar o alto aqui. Com certeza. Repara que a hora que eu já usei a skill, a latinha está ativa. Ele já castou a skill do Meteor Assault. Então nosso DPS aqui subiu muito. A gente está aqui no guia de PVP batendo quase 140M. Repara que esse dano aqui, esse meteoro, ele é em área. Isso é muito, muito, muito forte, tá? É um dano muito alto, é um dano dark. Diria que essas duas skills são ideais mesmo para o PVP, tá? Porém, se a galera começar a buildar muito redução de dark, talvez você tenha que mudar um pouco. Aí é ajuste individual de cada um. Mas é uma área muito alta que esse meteoro pega. Outra coisa que eu fiz aqui foi colocar a skill no alto, tá? A split que eu peguei que é essas alminhas aqui que fica saindo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que se eu tiver escondido de raid sem atacar, ele vai continuar atacando. Essa skill vai continuar sendo ativada. Por quê? Porque é a skill que tá aqui, ó, a skill de ativação de alta ativação, por assim dizer. Então, assim, eu não preciso estar ali usando ela de fato. Eu ativei uma vez, ele já vai ficar castando. Bom, um dano muito alto, uma classe muito forte e eu diria que, sem dúvida, a minha opinião pessoal é que essa classe precisa de um nerf urgente. Desculpa aí todo mundo que gosta de SC, mas vamos ser honestos. Não é à toa que a maior parte de todos os servidores estão jogando, tanto aqui quanto lá no global, estão jogando, a maior parte do topo do ranking é Shadow Chaser. Isso não está balanceado, né, galera? Vamos ser honestos. Então, se você é Shadow Chaser, aproveite enquanto a classe está muito quebrada. Acredito que ela vai continuar muito forte, tá? Mas eu espero do fundo do meu coração que venha um balanceamento e as coisas se ajustem, tá? Desculpa, isso aí talvez a maior parte dos Shadow Chasers não queiram ouvir isso, mas é sincero. Sem sombra de dúvidas, é uma classe muito forte. Sem sombra de dúvidas, é a classe mais forte que está tendo no jogo atualmente, tá? Sem sombra de dúvidas, em relação a poder, é essa aqui, muito forte. Um dano em área muito forte, dano dark, tá? A gente tem 2 dashes com a classe, a gente tem o backslide normal, a gente tem esse emergency escape também. Então tem muita forma de entrar, de sair. Então é uma classe forte. Na mão de low spender, mid spender, high spender, baleia, kraken vai ser um absurdo, tá? Eu tô jogando contra uns que é surreal. Beleza? Mas é isso. Pessoal, muito obrigado para quem me acompanhou até agora. Valeu!